Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, estamos de volta com a gravação diária dos nossos evangelhos, no nosso canal Palavra da Salvação. Estive alguns dias ausentes, pois estava fazendo o caminho da fé. Foram 12 dias de peregrinação, de Águas da Prata até Aparecida, 300 quilômetros andados, onde a gente foi fazer esse encontro com Deus, um encontro com a nossa Mãe Maria Santíssima, um momento de reflexão da nossa vida, dos nossos caminhos, aquilo que Deus quer para a nossa vida verdadeiramente, Precisamos desse tempo para nos encontrarmos, E uma forma de a gente fazer também, por que não, uma penitência. Por isso peço desculpas, mesmo tendo avisado anteriormente que a gente por uns dias iria deixar de gravar os evangelhos diariamente. Muitas pessoas têm nos cobrado porque foi que deixou de gravar. Às vezes não viu naquele dia o vídeo que eu anunciei que iríamos deixar de gravar o evangelho, Mas estamos de volta, Estamos de volta, começando esse ano. Quero agradecer aqui quantas orações nós recebemos, quantos pedidos também de orações que nós levamos até nossa Mãe Maria Santíssima, e agradecer as pessoas que também rezaram para que a gente pudesse concluir o nosso caminho, Quero agradecer aqui todos vocês por esse carinho, por esse cuidado com a minha pessoa. E hoje nós estamos aqui, hoje é sábado, dia 4 de janeiro de 2019. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 1, versículo do 35 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte estava lá João outra vez com os 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que os seguia, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e o que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhes: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, e serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, de São João, nós vemos esse primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos. Mas se nós formos analisarmos esse evangelho de São João com os outros evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos, nós vamos ver que há uma diferença nesse primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, principalmente com Pedro, Pedro e André, que foram os primeiros discípulos que Jesus contactou, chamou para eles seguirem, para serem pescadores de homens, Mas, às vezes, nós precisamos ver que às vezes foi esse o primeiro encontro, porque João, o evangelista, era um daqueles, junto com André, que escutaram João Batista dizer que ali Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o Cordeiro de Deus, porque simbolizava o sacrifício. O cordeiro simbolizava o sacrifício. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
justamente por causa disso, porque o cordeiro simbolizava o sacrifício. Era um animal que geralmente era sacrificado em oferecimento às expiações dos pecados, eram sacrificados nos templos, né? Então, por isso que João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados. É o sacrifício perfeito. Jesus foi aquele que se deu a sua vida. Ele mesmo se entrega, é o sacrifício perfeito. E aqui nós vemos João apresentar Jesus àqueles discípulos. João se dizia que não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, mas é aquele que aponta Jesus aos seus discípulos, aqueles que estavam na convivência dele. Eis, esse é o homem que vocês devem seguir verdadeiramente. Ele é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele o qual eu vos falo, vos apresento. E aqui os discípulos deixam João e vão ao encontro de Jesus, querendo saber aonde Jesus morava, para ter essa intimidade, para ir estar com Jesus no momento para acompanhá-lo, para poder ter esse momento de intimidade. E Jesus responde claramente para ele: vinde e vede, vem participar da minha intimidade, vem estar na minha casa. Jesus nesse tempo estava numa caverna lá, morando, e Jesus vai dizer em outras passagens do Evangelho que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Dormia no chão. Essa é a graça de Deus. É esse convívio que Jesus começa a ter os seus discípulos. E aí André vai chamar Pedro para que venha conhecer o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, olhando para Pedro, vai dizer: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Devemos nos lembrar que Jesus, quando Pedro professa a fé em Jesus, que Jesus pergunta o que eles dizem que ele é, e aí Pedro vai dizer que ele é o Filho de Deus, o Messias. E aí Jesus os disse: Simão, filho de João, ainda bem que não foi os homens que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te chamareis de Pedro, que quer dizer pedra, Cefas. Então, meus irmãos, Jesus, Pedro, outra vez nesse momento, ele tem esse encontro com Jesus, mas ele voltou a ser pescador. Não teve esse convívio, esse segmento que Jesus queria que eles tivessem. E aí é depois, quando está lá no Mar da Galileia pescando, Jesus vai ter esse segundo encontro com Pedro e manda ele deixar tudo para trás para que ele seja pescadores de homens. Que nós também possamos a cada dia de nossas vidas apontar os caminhos de Jesus, apresentar Jesus às pessoas, indicar que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o único, o Salvador, é aquele que redime os nossos pecados. Quando nós nos aproximamos dele, nós vemos o seu amor, a sua simplicidade, nós vivemos a sua misericórdia, o seu perdão. Que nós possamos ser verdadeiramente, assim como Pedro foi chamado a ser pescadores de homens, que nós como cristãos possamos assumir esse compromisso de sermos pescadores de homens e apontar para as outras pessoas o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para todos nós.